Bom, pessoal, então mais uma vez sejam bem-vindos, né, inaugurando dando continuidade à nossa sequência de lives de uso do Notion, né, uma ferramenta do mundo digital, uma ferramenta que funciona tanto em celular como em desktop, enfim, qualquer tipo de computador, mas que, como qualquer ferramenta, precisa saber se utilizar, nós precisamos saber utilizá-la, né? E o Paulo é um cara que, como poucos, espreme, ajusta, melhora, otimiza o Notion, vive organizando tarefas pessoais, projetos institucionais, empresariais com o Notion, e tem muita coisa para ensinar para nós. Essa é a terceira live. Nós estamos já numa sequência em que o Paulo nos mostra, primeiro, sobre gestão do tempo, segundo, sobre como resolver as nossas coisas, como terminar as nossas tarefas e os nossos projetos, e agora, nesse terceiro encontro com o Paulo, nós vamos agora ver como gerenciar tarefas e projetos com o Notion. Exatamente isso, né, Paulo? Você que é o mago do Notion, tá contigo. Vamos que vamos. Perfeito. Vou compartilhar aqui a tela, então. Vamos lá. A gente vai continuar o mesmo projeto que a gente pegou das outras aulas, né? Até para ficar fácil ali para o pessoal depois pegar o template e tudo mais, né? Então a gente só vai continuar atualizando o projeto a partir de agora. Já estão vendo a tela? Certinho? Já, Paulo. Né? Perfeito. Então, o que a gente fez nas últimas semanas? Primeira semana, a gente configurou o Planner, que é aqui em cima, que são questão de rastreio de hábitos, tudo mais, que depois a gente vai voltar nele para dar uma atualizadinha, para ficar um negócio mais alinhado com o que a gente tem desenvolvido para frente. E semana passada a gente desenvolveu a caixa de entrada. Eu fiz uma pequena alteração em off, que eu vou passar aqui para vocês, que foi o seguinte: a gente tinha criado aqui duas classificações, que era sim e não. Não sei se vocês conseguem recordar disso, mas na classificação a gente tinha colocado dois selects. Um para quando fosse não e um para quando fosse sim, né? Lembrando que, vamos voltar aqui também para ficar mais fácil, o diagrama que a gente está usando para organizar o Notion é do método GTD, né? Que é esse diagrama aqui. A gente tem alguma coisa que chegou para a gente, que a gente não pode nem chamar de tarefa, porque tarefa ela tem uma definição. Então, quando essa coisa chegou para a gente, essa tralha chegou para a gente não sabe se ela é uma tarefa ou se ela é um descarte ou outra coisa do tipo. Por isso, a gente desenvolveu a caixa de entrada para a gente lidar, para a gente saber o que é isso e se a gente vai tomar uma ação, sim ou não, né? Então, a gente desenvolveu essa parte do não, que era lixo, talvez ou referência, e a parte do sim para faça, delegue ou adie, quando a gente seguisse para o sim e levasse menos do que 2 minutos. Perfeito? Hoje, a gente vai tratar esse lado esquerdo aqui. Quando a ação requer, quando o item requer uma ação, a gente já tratou ele aqui, realmente, ele é passível de ação, e a gente precisa definir qual a próxima ação. Nesse caso, ele leva mais do que 2 minutos, então a gente vai entrar numa gestão de projeto e tarefas desse item, tá bom? Então a gente entrou aqui, caixa de entrada, ações. A gente colocou aqui planejar para publicar livro, trocar bateria notebook, a gente colocou delegar, revisão do carro, a gente colocou agendar, e boleto escola, a gente tinha colocado fazer, né? E uma outra coisa que a gente tinha desenvolvido também era essa tabela de recurso. Para que servia a tabela de recurso? Servia para a gente conseguir trazer algo da caixa de entrada para um recurso, que seria referência, né? Quando a gente categorizasse, classificasse isso como referência, a gente traria ele aqui para recurso. No caso, eu trouxe aqui um exemplo que é uma campanha de marketing de algum curso que eu vi, e eu gostaria de trazer uma campanha similar para a Sidéria, por exemplo, né? Era essa a ideia que a gente tinha colocado aqui. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos lá, a gente já recapitulou aqui, e a gente vai começar a desenvolver a parte de projetos e tarefas. O Notion, por si só, ele tem um modelo de gestão de tarefas e projetos. Se a gente vier aqui no menu lateral esquerdo, aqui em modelos, ele vai trazer vários modelos para a gente. Modelo de reunião, modelo de documentação, modelo de projeto, tarefa e sprints, projetos e tarefas, que é o Kanban, tá? E uma lista de tarefas, que é o mais simples de todos. Esse daqui são os modelinhos que ele tem. Se vocês olharem aqui, vão ter muitos outros modelos do Notion. Ele tem até modelo de CRM de vendas, que é para você organizar realmente um CRM, que é um Customer Relation Manager, acho que é isso, que é o relacionamento com o cliente, né? Para você conseguir taguear o relacionamento com o cliente e tudo mais. Mas hoje a gente vai se atentar aqui
para projetos, tarefas e sprints. Por que eu não uso esse modelo pronto do Notion, tá? Só para deixar claro. Porque no nosso contexto aqui, que a gente está vendo projetos e tarefas pessoais, a sprint não faz tanto sentido assim. O que é uma sprint? A sprint ela vem do modelo de gestão de projetos chamado Scrum, que é você pega as tarefas, coloca todas em backlog, que é uma previsão do que você precisa fazer, e a sprint é um determinado período de tempo em que você se planeja para executar algumas tarefas. Tá? Então você conta ali 2 semanas, 3 semanas, esse período é uma sprint. No final da sprint, você vai ver o que foi concluído das tarefas e o que não foi concluído das tarefas. Se não foi concluído, você vai jogar para a próxima sprint para você fazer, ou então, se você vê que aquela tarefa não fazia sentido de estar ali, você volta ela lá para o backlog ou arquiva ela. Tá? Então, assim, se a gente seguir o modelo de sprint, a gente vai complicar algo que poderia ser mais simples. Por isso que a gente não vai usar esse modelo aqui nativo do Notion. Mas a gente vai construir algo muito parecido com ele, tá? Primeiro item, a gente vai digitar a nossa querida barrinha, vamos colocar base, né, que é para a gente criar aquela nossa base de dados, página inteira, e aqui a gente vai colocar projetos, perfeito? Aqui vai ser a nossa tabelinha de projetos. O que a gente vai colocar em projetos? A gente pode colocar uma propriedade do tipo seleção, que a gente vai colocar tipo de projeto. Aí aqui no tipo a gente pode colocar, sei lá, alguns tipos de projetos que a gente pode ter, pessoais, leitura, você ter uma meta, um projeto realmente de livros que você quer ler, alguma coisa do tipo, estudo, eu acho, oi, que alguém quer falar? Viagem, talvez? Viagem, faz sentido? Viagem dá para colocar como projeto, muito bom, viagem. Uma viagem de férias que você tem que planejar, tem que deixar mais organizado, faz sentido a gente colocar em tipo, sim. Leitura, estudos, viagem. Para quem aí é autônomo, eu vou colocar aqui freelance, vai, porque é, sei lá, fotógrafo, esse tipo de coisa, tem um projeto ali de algum cliente, esse tipo de coisa, você ainda consegue organizar no teu Notion pessoal. Se você crescer muito, aí você separa isso para um Notion da tua empresa, do teu negócio, e tira das tuas coisas pessoais, né? Que mais que a gente... Leitura, estudos, viagem, freelance... Mais algum item que vocês acham que seria algo que vocês precisam planejar ao longo do tempo? Não? Então a gente vai seguir com esses daqui. Tipo, a gente precisa também, para um projeto, o Notion agora eles adicionaram inteligência artificial, então ele até está sugerindo para a gente aqui algumas propriedades, né? A gente vai criar algumas bem parecidas, que vai ser data inicial, que vai ser do tipo data, start date, a gente só vai mudar aqui, data inicial. A gente vai adicionar no projeto também data final. Data final. E a gente vai adicionar uma terceira data, que isso aqui, sério, eu nunca vi alguém colocando em aula de Notion sobre isso, mas é um conceito que vocês vão ver que é bem interessante, que é data objetivo. Qual que é a diferença da data objetivo para a data fim, né? Para a data final? Data objetivo. A data objetivo é a data que você pretende entregar o projeto, certo? Nem sempre a data de entrega, a data final, vai ser a data objetivo. Às vezes você vai ter um projeto que a data final dele foi antes da data objetivo. Ou então, por algum motivo, você vai ter uma data final depois de uma data objetivo. E por que a gente separa o campo de data aqui? Para depois, quando a gente for para a visão de cronograma, a gente colocar o realizado em comparação com o previsto, entende? Então a gente consegue ter uma visão melhor do que a gente se planejou para fazer. Então a gente tem tipo, data inicial, objetivo, data final. Uma coisa que eu gosto de colocar também aqui é um relacionamento. A gente tem o tipo de propriedade aqui, relação, beleza? E a gente vai vincular com aquela tabela que a gente criou chamada recursos. Lembra que semana passada a gente criou recursos? A gente vai vincular aqui, então, a tabela de projetos com a tabela de recursos. E lá nos recursos também vão mostrar os projetos. Aqui a gente vai pôr só um íconezinho do recurso, que é esse daqui, a lupinha, beleza? Mais alguma coisa que a gente pode colocar seria a caixa de seleção, para a gente colocar arquivado. Caso tenha, né? Caso seja arquivado. E a gente vai criar aqui mais um tipo de seleção, que vai ser essa daqui, ó, status, uma propriedade chamada status.
ela já vem pré-configurada com esses status aqui. Então, aqui você teria 3 categorias de status: a fazer, em andamento e concluídos. Dentro de cada categoria de status, você pode adicionar, como que eu posso dizer? Subcategorias. No a fazer, a gente tem não iniciado, em andamento e concluído, certo? A gente poderia aqui colocar no concluído uma categoria chamada arquivado também, tá? E no arquivado a gente vai pôr uma cor cinza, só para ele ficar ali mais descritivo. Em andamento, a gente pode criar uma subcategoria chamada em planejamento, que seria uma fase, do projeto, né? A gente pode até pôr um amarelinho para ele para ficar mais descritivo. E no andamento também a gente pode pôr a fase de atrasado. Atrasado, que seria um vermelhinho aqui, né? Só para ficar mais descritiva a cor. Então a gente tem não iniciada, que a gente também poderia colocar o não iniciada como aquilo que a gente sempre fala, Fabrício, que é o backlog. Né? Boa, boa. Usando um pouco da linguagem do Scrum, mas para todos. Perfeito. Assim, isso daqui... As coisas misturam, né, Paulo? Você vai aprendendo e montando o teu método, né? Exatamente. Isso aqui eu fui adaptando. Cara, aqui a gente tem muita coisa misturada, que se a gente for aprofundar mais, são vários métodos unidos em um só. A gente tem o GTD, que é para a gente criar o fluxo de trabalho, mas aqui na parte de projetos e tarefas, a gente está entrando em algo que seria um Scrum misturado com Kanban. Tá? Seria um método de gestão ali que a gente poderia misturar. Até a gente pode trazer o método de squads depois, mas isso é para coisa mais complexa, né? Aqui a gente vai manter assim, perfeito? Aliás, Lessa, uma coisa que você vai gostar de ouvir aqui, o Ramon também, Paulo e eu tivemos uma ideia, depois de toda essa jornada aí com o Notion, né? E tem o meu curso de gestão do tempo, nós vamos montar um curso, Paulo e eu, a 4 mãos, de gestão do tempo com o Notion. Exatamente. A ideia é revolucionar. A gente vai trazer o método explicado pelo Fabrício ali com calma, e daí na segunda metade a gente vai trazer as ferramentas integradas no Notion, e no final você vai ter um templatezinho bem legal para aplicar no... Templatezinho não, templatezaço, né? Que vai dar para você usar no teu dia a dia. Boa. E aqui embaixo, a gente vai criar, já no nosso modelo, uma... Aqui, deixa eu só voltar. Bom, a gente criou os itens, as propriedades aqui do nosso projeto. Eu acho que aqui já está bem... A gente já tem bem definido o que a gente precisa, que é o tipo de projeto, status, data inicial, data objetivo, data final, arquivado, recursos, e é isso. Se a gente estivesse trabalhando com mais pessoas no Notion, eu adicionaria uma propriedade que ele até está sugerindo aqui para mim, que é o Project Manager, né? Que seria o responsável, responsável. Opa. Aí. Responsável? Agora eu fiquei na dúvida se é com 2 S ou um só. É um só, né? É um só. Me deu uma dúvida aqui pelo sublinhado aqui. Aqui a gente pode adicionar pessoas, marcar a pessoa para ser responsável do projeto aqui, tá? Então agora a gente vai vir, a gente está aqui na nossa tabela, perfeito? Estão acompanhando? Aqui a gente está no nosso planner e aqui a gente criou a nossa tabelinha do projeto. Vamos dar o ícone para ela de database, que a gente sempre usa, que é o Staked Disks, né? Que é o ícone de database mesmo. A gente vai vir para cá e dentro aqui, agora a gente vai criar um modelo desse projeto, que daí a gente vai colocar um ícone para ficar mais descritivo. O ícone que eu sempre coloco para projeto é o target, que é esse alvinho aqui, e aqui, nome do projeto. O status sempre vai vir como backlog primeiro. Como só estou eu nesse projeto, eu vou colocar sempre eu mesmo como responsável. A data inicial eu vou colocar como hoje, sempre para já criar como hoje. E a data objetivo a gente vai deixar para preencher depois. Arquivado também, recurso também em vazio. E aqui só a gente vai adicionar um H2, que a gente vai pôr descrição do projeto. Perfeito? E é isso. Agora a gente tem um modelinho de projeto. E a gente vai definir ele aqui como padrão para todas as visualizações. E é isso. A gente criou a nossa tabelinha de projetos. Agora a gente vai voltar lá para a nossa tela inicial do nosso planner, perfeito? E agora a gente vai criar a visualização do projeto. Eu gosto de trazer ele antes dos recursos, tá? Recurso eu sempre gosto de deixar lá no finalzinho da página, tá? Então eu vou trazer ele aqui no meio dos dois. A gente vai criar um H2 de novo, projetos. Na verdade, a gente vai criar aqui portfólio de projetos, perfeito?
E aqui embaixo a gente vai trazer uma visualização que vai ser uma visualização de galeria. Barra visualização galeria, a gente vai trazer isso daqui, perfeito? Dentro da visualização de galeria, a gente vai vincular o nosso banco de dados de projetos, perfeito? E a visualização, nova visualização vazia, é galeria, tá? Qual que é essa visualização de galeria? Ela vai trazer para a gente como se fossem cards, todos os nossos projetos, tá? Então a gente vai colocar aqui visualização do card, a gente vai deixar em nenhum. Tamanho do card pode ser médio mesmo. Quebra de linha a gente deixa marcada. E abrir páginas em modo centralizado. Nome da visualização, a gente vai colocar aqui projetos ativos. Vocês já vão entender o porquê. E concluído. Agora a gente tem essa visualização aqui em cima de projetos ativos. Se eu adicionar agora um projeto aqui, vamos colocar viagem final de ano, perfeito? E aqui a gente vai pôr tipo viagem, data inicial que a gente vai começar a planejar essa nossa viagem vai ser hoje, 10 de abril, que a gente tinha colocado lá para sempre ser a data de início. Data objetivo. Qual seria uma data boa aí, Fabrício, para a gente ter tudo definido para uma viagem de final de ano? Bom, se a viagem é final de ano, vamos pensar assim, época de férias de todo mundo, né? Uhum. Dezembro, Natal, ali, Ano Novo. Isso, exato. final do ano. Última semana do ano, a gente deixar tudo pronto ali, estourando 15 de novembro, um mês antes, com tudo pronto, tudo resolvido. Tudo resolvido dia 15 de novembro, é o ideal. Nenhuma variável que vai influenciar no projeto 30 dias antes. Perfeito. Então, aqui, data inicial hoje, data objetivo 15 de novembro, data final a gente só vai preencher quando o projeto for executado. Por enquanto, a gente não tem nenhum recurso, mas a gente pode criar aí algum roteiro de viagem, alguma coisa assim, e ir adicionando no recurso. Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Então, aqui aqui, eu vou até usar um recurso, cara, que eu não sei se está funcionando na minha versão, mas vamos testar. Ó, escreva algo ou pressione espaço para IA. Então, eu vou colocar para ele descrever aqui por IA, para ver o que ele vai escrever. O projeto consiste na organização de uma viagem de final de ano para os funcionários da empresa. Tá, não era esse o objetivo, a gente vai trocar aqui funcionários da empresa por... para... Opa. Aqui. Dá um OK para ele. Concluído. Opa. Para a família. O objetivo é proporcionar uma experiência de lazer e integração. Integração para a família é complicado. Lazer, boa. Fortalecimento de laços, beleza. Fortalecendo os laços e promovendo um ambiente familiar mais harmonioso. Aí, ó, objetivo do nosso projetinho. Então aqui a gente cria essa descrição, você poderia escrever, eu só usei IA aqui para ser mais rápido o nosso exemplo mesmo, e para testar, que eu ainda não tinha testado a IA do Notion para escrever. Então já testamos em tempo real aqui. Então o que a gente criou? A gente criou o nosso projeto de viagem de final de ano, tipo dele é viagem, status ele está em backlog ainda, data inicial 10 de abril, data objetivo 15 de novembro, a gente está com tudo pronto. Perfeito? É isso que a gente tem do nosso projeto de viagem de final de ano. Então aqui, ó, a gente vai trazer agora as propriedades da visualização de galeria. A gente vai vir aqui nesses 3 pontinhos aqui do lado de nova, vai pegar as propriedades e a gente vai começar a colocar a exibição que a gente quer desse item aqui. Então a gente pode colocar data inicial e data objetivo, e responsável, status e tipo. Acho que isso aqui vai dar para a gente uma visualização bem legal. E aqui a gente vem ordenando do jeito que a gente achar melhor, né? Eu vou deixar sem data inicial, só a data objetivo, o responsável e o status ali embaixo. Perfeito? Então aqui, a ideia é que nessa visualização de portfólio de projetos, a gente tenha projetos em backlog, projetos ativos e projetos finalizados. Então agora, isso aqui é projetos ativos, mas viagem de final de ano está em backlog. Ou seja, a gente tem que aplicar um filtro para que os únicos que apareçam aqui em projetos ativos sejam os que estão em andamento. Então a gente vai vir aqui em filtrar por status. O status a gente vai selecionar em andamento. Aí ele só vai pegar agora os projetos que estão em andamento para mostrar nessa tela. Como a gente não tem nenhum que está em andamento, ele sumiu com tudo. Agora, Paulo, eu queria falar uma coisa muito legal, você ter mostrado para nós essa possibilidade de deixar em backlog, deixar
Porque em termos de gestão do tempo, faz muito sentido você não iniciar projetos quando eles são boas ideias. O nosso grande erro é iniciar tudo quando é uma grande ideia. Não, calma. Amadurece, vê o que está acontecendo na tua vida, deixa em backlog até abrir espaço na tua vida e no teu tempo para um novo projeto. Exatamente. Faz total sentido. Na total verdade, sentido aqui, Fabrício, essa parte do backlog, ela viria aqui das ações de caixa de entrada. Lembra que a gente tinha falado de revisar o carro? Não, publicar o livro, que tinha que planejar? Lembro Agora isso daqui vai se tornar um projeto. Às vezes, ele não vai se tornar um projeto e vai se tornar uma tarefa dentro de algum projeto que já existe, tá? Mas nesse caso, publicar um livro, eu acho que é algo que é válido de se tornar um projeto, tá? Sem dúvida. Então, o que a gente vai fazer aqui é só editar nossa visualização aqui de projeto. A gente vai trazer aqui projetos ativos. Deixa eu ver se tem algum ícone para ativo aqui. Esse cliquezinho eu gosto. Projetos ativos. A gente vai duplicar essa visualização agora. Ó, cliquei com o direito em cima da visualização, duplicar, e ele criou uma cópia da visualização comigo, para mim, até com os filtros que a gente já tinha, tá? Então agora, projetos ativos, eu vou só colocar backlog, perfeito? Que aqui eu vou mostrar os projetos que estão em backlog. Então eu alterei o nome, vou alterar o filtro também, vou tirar do que está em andamento para o que está em a fazer. E vou salvar para todos. Aí, agora, quando eu clico aqui em backlog, me mostra os projetos em backlog. Quando eu clico em projetos ativos, me mostra os projetos que estão ativos. No caso, a gente ainda não tem nenhum, perfeito? E a gente vai adicionar também um novo itemzinho aqui, duplicar de novo, uma nova visualização, que vai ser finalizados, né? Eu acho que finalizado é um bem legal para a gente ter. A gente vai pôr o íconezinho de check. Aí, checkzinho. Mesmo esquema, a gente só vai vir aqui no filtro, alterar para concluído e desmarcar em andamento. Salva para todos e perfeito. Agora a gente tem... Oi? O Paulo, eu ia comentar com o pessoal também a relevância da gente ter isso. Nós conversávamos pessoalmente esses dias, né, Paulo? Olha só, Lessa, Neto, Ramon, Aline. Eu tenho um projeto aqui que surgiu na nossa família quando o Luca nasceu. 11 anos atrás, que é uma questão que envolve a obtenção da cidadania da Fernanda, que é descendente de italiano, e consequentemente para o Luca e hoje para a Helena também, nossa filha. E isso nunca saiu do papel, Lessa. Ficou 11 anos parado, e como estava anotado, quando surgiu a oportunidade agora da gente retomar, pum, semana passada startou. Então você veja a importância de você ter, é uma coisa relevante, que nunca entrou em cena, mas estava bem anotada. E ter uma ferramenta como essa, Paulo, é muito, muito, muito relevante. O backlog, né? Tá o backlog, à disposição da tua busca, né? Eu gosto muito do backlog para você, porque assim, cara, no dia a dia tem muita coisa que a gente vai deixando de lado e vai se perdendo. Esse caso que você falou, fica lá, fica solto em algum canto e você vai perdendo tempo e não vai finalizando essa tarefa, né? Então, realmente é essa a ideia ali de a gente ter esse registro de projetos em backlog, né? Isso que a gente já está na segunda etapa de filtro, né? A primeira foi a caixa de entrada, a gente já descartou muita coisa, tem muita coisa que não veio para cá. Mas o que veio, às vezes ele pode entrar para backlog do mesmo jeito, entendeu? A gente vai pôr aqui no backlog só um calendáriozinho para a gente agendar. Ativos finalizados, que a gente tem aqui certinho. E a gente só vai criar mais um, que vai ser aqui. Lembra que a gente tinha criado aqui a fazer em andamento e concluídos, né? Eu vou voltar lá na nossa tabelinha dos projetos, no nosso banco de dados dos projetos. Vou vir aqui no nosso modelo de novo. E eu vou adicionar aqui no status mais um status, a gente vai editar a propriedade, e aqui no concluído, a gente vai adicionar um chamado abandonado, que também é bem comum de acontecer, tá? Tem projetos que você acha que vão dar certo, você começa a fazer, não dão certos e terminam, né? Você abandona aquele projeto, né? Não é uma palavra que a gente gosta de ver, mas ela é importante para a gente ter esse rastreio também. Então a gente vai criar mais uma visualização aqui, duplicar finalizados, a gente vai colocar abandonados. Abandonados. E aqui no checkzinho, que a gente pode pôr aqui? Um lixinho aqui. Abandonados. Que foram projetos que a gente acreditou, que a gente achou que ia sair, mas não saíram. Então a gente tira aqui todos concluídos, aqui a gente vai pôr só abandonados, salvar para todos, e aqui no finalizado a gente vai voltar no filtro, vai desmarcar abandonado, deixar só arquivado e concluído. Perfeito? Agora a gente já tem o nosso portfólio de projetos, a visualização do portfólio de projetos. A gente sabe o que está em backlog, a gente sabe o que está ativo, a gente sabe o que está finalizado e a gente sabe o que foi abandonado. Agora, a gente vai trazer o publicar o livro
como um projeto ativo. Eu só vou clicar com o direito aqui nele e vou clicar em mover para e vou selecionar projetos. Perfeito. Ele já veio aqui para projetos e aqui embaixo ele mostra para mim mover ou publicar livro para projetos, tá? Como ele entrou agora, ele sempre vai entrar em backlog, que é a categoria padrão. Então ele entrou aqui, que é o certo, né? Você trouxe um projeto para cá, ele tem que entrar como backlog. Como a gente vai colocar aqui um exemplo fictício, a gente vai colocar aqui que ele está em planejamento, já está em andamento, eu sou o responsável, o tipo dela vai ser publicar um livro. O que poderia ser publicar um livro? Eu acho que a gente não tem uma categoria para isso aqui, né? A gente teria que criar uma nova. O que a gente pode pôr de categoria? Pensei que entrega é muito aberto, né, Paulo? Trabalho? Vamos pôr trabalho só para ficar mais... Só para ficar mais fácil, só para a gente exemplificar. Trabalho, data inicial. Agora sim, aqui a gente já está falando de, beleza. Quando começou essa publicação de livro? Como a gente está trazendo um exemplo, teoricamente já está acontecendo, né? Vamos colocar que a gente começou em março desse ano, né? Pode ser uma data retroativa. Data objetivo, a gente quer publicar o livro. Quanto tempo demora, Fabrício, para você montar e publicar? Uau, na unha mesmo demora, vamos dizer assim, digamos que já estudou, já sabe, enfim, uns 6 meses para escrever. 6 meses? Para escrever. E aí tem todo um processo editorial, né? De revisão gramatical, revisão, a editora te aceitar, enfim. 1 ano e meio. Um ano e meio? Fácil. Então se for self-publish em 8 meses, vamos dizer assim. Vamos pôr então que você está fazendo tua publicação. Vamos pôr que novembro, para você comemorar na viagem da família. Bingo. Você quer estar com o livro publicado, beleza? Boa. Então a gente vai colocar aqui como data objetivo 15 de novembro. Deixa eu só mudar uma configuração aqui no meu computador, que eu tô com eu sempre esqueço de desativar isso aqui, gente, que é o modo noturno. Aí, bem melhor agora. Minha tela tá ficando amarelada aqui. Beleza, voltamos aqui. Tô na minha data objetivo 15 de novembro. Recurso a gente ainda não tem. Classificação, que ele trouxe agora, como a gente trouxe lá da caixa de entrada, ele importa também a classificação que estava lá na caixa de entrada, que era planejar. Então isso daqui a gente vai deixar como sempre oculta, para ela não aparecer aqui no... Sempre ocultar, exato. Aí ele não vai ficar aparecendo aqui quando a gente já trouxe a tarefa da caixa de entrada para um projeto. E aqui o íconezinho, que é o íconezinho da caixa de entrada, é esse questãozinha para a gente tratar. Aqui já não, aqui já vai ser o íconezinho de target, que a gente já tem um objetivo. Então, com essa configuração que a gente fez agora, que é as informações básicas, a gente tem backlog, e agora a gente tem o publicar livro, que está em planejamento, está na fase de planejamento, que é os primeiros meses ali. Depois a gente vai... E assim ia, né? Quando a gente mudar ele de status aqui para concluído ou abandonado, né? Ele vai estar numa dessas duas aqui depois. Então, normalmente, a tela padrão que você vai querer visualizar aqui é a tela de ativos, não a tela de backlog. A backlog você vai visitar de tempos em tempos, mas normalmente a tela de ativos vai ser a tua tela principal, que você vai ver, tipo, no que eu estou trabalhando agora, né? Quantos projetos eu estou trabalhando e no que eu estou trabalhando. Aqui a gente terminou o nosso portfólio de projetos, que o portfólio de projetos não é nada mais do que uma visualização de todos os projetos que você teria para fazer, beleza? E agora, o que falta? A gente definir as tarefas desse projeto. De novo, vamos criar uma nova base de dados, /base, página inteira, e aqui a gente vai trazer como tarefa ou tarefas. Vamos colocar no plural para ficar um padrão, já que recursos, hábitos e projetos estão como plural. Aqui a gente vai excluir esses padrõezinhos que vem. Novo modelo, e aqui a gente vai trazer o modelo de tarefa. Tarefa eu gosto de colocar sempre ou esse cliquezinho aqui de ícone ou o check. O check eu acho bem legal também. Checkzinho para tarefa. Então aqui, nova tarefa. Aí, tag a gente pode colocar como categoria. Em categoria a gente pode colocar como planejamento ou projeto. Caramba, tá difícil aqui. Projeto. Aí, o que mais que a gente poderia ter de categoria? Sei lá, como a gente tem um projeto de publicar livro, eu acho que a gente pode pôr uma fase de diagramação, ou design. Vamos pôr como design só para ficar mais genérico, que a gente pode usar em outros projetos depois.
E assim, a categoria a gente pode ir criando depois nas tarefas andando ali também, tá? Então a gente vai colocar aqui projeto, que seria ali a nossa primeira tarefa. Na verdade, eu vou deixar isso aqui em branco, que a gente está criando um modelo agora. A gente também vai colocar na tarefa o status, porque a tarefa também tem status, mas aqui eu não vou ser tão rígido, eu vou colocar só não iniciado, em andamento e concluído, para ser mais fácil, né? Tipo também a gente tem, tipo de tarefa, que vai ser uma seleção, tipo, e tipo status, a gente pode pôr também uma pessoa, que vai ser a responsável. Beleza, veio para cá. E na tarefa também, a gente também pode adicionar recursos, né? Eu acho que é importante, às vezes, ter o recurso vinculado tanto à tarefa como ao projeto. Então, a gente vai adicionar aqui recursos também. Só vamos editar o íconezinho para lupa. Aí, a gente tem recursos também. E a tarefa também vai ter data de início, perfeito? E não sei se vocês perceberam aqui, mas como a gente está usando o Notion com inteligência artificial, lá quando a gente estava criando os projetos, ele estava colocando os termos em inglês aqui nas sugeridas. Se vocês prestarem atenção, agora todos os termos estão em português porque a gente utilizou os recursos e depois traduziu. Então ele começa a adaptar o teu modo de utilizar as coisas e ele vem trazendo agora em português. Vou até deixar a data de início, só para a gente manter o padrão, vamos colocar data início, data final, e criar também aquela nossa data objetivo. Data objetivo. Então lá atrás a gente criou data início, data final e data objetivo do projeto. Agora a gente está criando data início, data objetivo e data final da tarefa. Que um projeto pode ter muitas tarefas e uma tarefa tem só um projeto, né? Dificilmente, eu acho que... Cara, eu não vou dizer que não existe isso, porque eu já vi acontecer, mas são raros casos que uma tarefa influencia em mais de um projeto ao mesmo tempo. Mas eu já vi acontecer. Às vezes você tem, sei lá, um caso prático aí para vocês terem uma visão disso. Divulgação dos cursos da Sidéria, né? Quem também ainda não se inscreveu, a gente tem os cursos gratuitos no site, os Shortcuts, que são cursos rápidos, mas quando a gente vai fazer uma divulgação disso, a gente tem duas tarefas para divulgação. Uma divulgação do curso específico e uma divulgação de todos os cursos juntos. Então, às vezes, criar a arte de um curso específico vai influenciar no projeto divulgação de todos os cursos, porque você vai usar o mesmo visual. Eu acho que consegui deixar claro essa questão de, às vezes, uma tarefa influenciar em mais de um projeto. Ficou claro? Tranquilo? Ficou. Beleza. Então, agora a gente vai criar aqui na tarefa, a gente vai criar uma relação dela com o projeto. E mostrar em projetos. A gente marca aqui. Então, em projetos lá, ele vai trazer as tarefas. E aqui em tarefas, ele vai mostrar os projetos nos quais essa tarefa está vinculada. Cadê? Cadê a minha relação? Eu não cliquei no salvar. Vou voltar aqui. Relação. Projetos, aqui, adicionar relação. Perfeito. Agora a gente tem a relação aqui de projetos. Como vocês sabem que eu sou muito chato com o visual, a gente vai colocar o mesmo íconezinho de target lá, para ficar bonitinho aqui. E aqui agora, na tarefa, a gente vai trazer um recurso diferente para as propriedades que eu acho que até agora a gente não trouxe. Quando a gente vem aqui na propriedade, nesses 6 pontinhos que tem aqui do lado, a gente consegue vir nesse menu mostrar como. No mostrar como, a gente vai marcar como seção de página. E ele vai sair daqui de cima e ele vai vir aqui para baixo, tá? Como a gente não tem nenhum projeto adicionado aqui no modelo, por enquanto ele vai ficar assim escondidinho, tá? Só o botãozinho. Mas assim que a gente adicionar essa tarefa em algum projeto, vocês vão ver que ele vai mostrar a lista de projetos que estão aqui, e lá nos projetos a gente vai mostrar a lista de tarefas, tá? Então aqui a gente finalizou esse modelo, a gente vai fechar aqui agora, vai vir aqui no novo, na setinha para baixo, e vai colocar como padrão essa nossa tarefinha esse modelo de tarefa que a gente acabou de criar. Perfeito? É o mesmo procedimento que a gente já tinha criado lá atrás, a gente só está repetindo os procedimentos que a gente já tinha feito antes, tá? Adicionar o ícone aqui do nosso querido banco de dados, para a gente conseguir visualizar fácil. Então, sempre que vocês vêm aqui no nosso planner e clicam aqui para baixo, vocês vão ver que tudo isso que tem esses disquinhos são banco de dados. Então, normalmente, a gente não vai mexer nos bancos de dados. A gente sempre vai trabalhar em cima da visualização aqui do planner, tá?
Então, aqui nos projetos, a gente já tem o nosso portfólio e agora a gente vai trazer a visualização das tarefas, barra visualização. E para as tarefas, uma visualização que eu gosto bastante é a visualização em cronograma, porque a tarefa, normalmente, é o que você vai acompanhar início, meio e fim. Então, a gente vai criar aqui nova visualização vazia e a gente vai trazer aqui cronograma. Cronograma, desmarca aqui. Aí aqui, isso aqui é bem interessante, tá? Lembra que a gente criou 3 datas separadas? Data início, data objetivo e data fim, certo? Aqui ele sempre pede para mim, para eu selecionar qual que vai ser o campo que vai controlar o cronograma dessa tarefa. Só que eu posso vir nessa opção aqui, ó, separar datas de início e fim. Eu vou marcar ela. Data de início vai ser data início e data de término vai ser data objetivo, não vai ser data fim, tá? Porque a data fim a gente vai colocar só depois que o projeto for concluído, para a gente ter aquele histórico de previsto e realizado. Por que isso? Porque às vezes vocês vão ter projetos que vão se repetir. E para você ter uma noção boa do prazo que você precisa para realizar aquele projeto, é só tendo experiência. Então, o primeiro, provavelmente você vai errar o tempo que você está prevendo para aquele projeto. Mas no segundo, no terceiro e no quarto, pô, você já está craque, você já vai saber, não, eu preciso fazer isso, 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 tem coisa que eu posso tirar e eu posso ganhar tempo, então você já vai ter uma data objetivo muito mais assertiva do que você tem quando você está no teu primeiro projeto daquela categoria específica, tá? Então aqui a gente colocou separada data início e data término, e aqui a gente vai colocar mostrar tabela. No mostrar tabela, ó, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, a gente está mexendo nessa visualização aqui de cronograma. Por enquanto, ela só tem essa linha do tempo, ó, que é abril, dia 1º, 2º, 3º, tem aqui as datas de abril certinho. Opa, eu cliquei aqui e saí, a gente já volta lá. E aqui do ladinho, a gente tem essa tabela. Que o que é a tabela do projeto? É onde a gente vai criar, tipo, uma visualização auxiliar do projeto. Só, da tarefa, tá? Aqui a gente não está falando de projeto, a gente está falando das tarefas. Mas logo a gente vai vincular tudo isso. Então a gente tem aqui, deixa só para a gente ficar mais organizado, barra H2 aqui de novo, para a gente criar tarefas. Só para ficar mais organizadinho e separado do portfólio de projetos. Então aqui a gente está trabalhando as tarefas. Os 3 pontinhos de novo, propriedades. O que eu quero mostrar no cronograma? Eu posso colocar o responsável, posso colocar o tipo e posso colocar o status, tá? E na tabela eu vou colocar o nome da tarefa, tá? O nome dela vai ficar aqui. Deixa eu adicionar, voltar lá no nosso banco de dados de tarefas, aqui do lado esquerdo. No nosso modelo, a gente vai editar ele e eu vou adicionar mais uma propriedade que vai ser o ID, número de ID, aqui. E daí a gente vai colocar aqui um prefixo nele que vai ser tar. Só isso aqui. Opa. Vamos pôr então tare, já que o tar não está disponível. Tar, e ele sempre vai criar um número automático para cada tarefa que a gente for adicionando. Isso aqui é só para a gente ter um controle de IDs de tarefas. Agora a gente volta lá no nossa visualização. Perfeito. E aqui a gente vai trazer nas propriedades da tabela. Então aqui eu tenho no menu de propriedades cronograma e tabela. Na tabela eu vou trazer o nome da tarefa e também vou trazer agora o ID da tarefa. O ID antes do nome. Só para a gente ter uma visualização um pouquinho melhor. E agora, a gente vai adicionar a nossa primeira tarefa no publicar livro, Fabrício. E agora eu vou precisar de uma ajudinha sua. Me dê... Bora, vamos lá. Então, o livro escrito, né? Vamos dizer que está escrito o livro. Não, então, assim, finalizar é versão final. Versão final é a primeira tarefa. Tá. Então, vamos colocar aqui. Versão final. Pronto. Perfeito. O tipo dela, a gente ainda não tinha criado os tipos, então agora a gente pode criar o tipo escrita, vai? Só para a gente categorizar ela melhor. Responsável seria eu mesmo. O status dela, vamos colocar como concluída, só para a gente já ter isso como definido. E a gente tinha colocado esse projeto que ele tinha começado em março lá, né? Dia 1º de março. Vamos trazer que a gente começou essa tarefa de versão final em 1º de março. E a gente terminou ela hoje, que é dia 10 de abril. Hoje que a gente finalizou. E a data objetiva era dia 10 e a gente cumpriu o dia 10. Beleza? Então tá igual. Recurso, agora entra uma questão legal,
que a gente pode adicionar aqui nos recursos, o quê? Um material, que seria aqui, a gente poderia criar o doc, né? Doc versão final. E lá daí, ó, nova página doc versão final em recursos. Pra gente, ó, viu que ele criou lá embaixo aqui para mim o arquivo aqui? Então isso a gente vinculou um recurso, tá? Aqui a gente poderia pôr aqui todo o texto, anexar o arquivo, até seria legal aqui a gente colocar anexo, cadê? Anexo em mídia, arquivo em mídia, para a gente anexar a versão final e a gente teria um controle melhor. Voltando na tarefa, clicando aqui. Aí, então a gente define o data de início, data objetivo, data final, recurso, e lembra que a gente tem o projeto aqui embaixo, agora a gente vai clicar nele, publicar livro. Agora ele está mostrando aqui a nossa tabelinha de projetos, e a gente pode colocar aqui para visualizar status, responsável e tipo, só para a gente ter uma visualizaçãozinha legal do projeto, beleza? Isso daqui é uma tarefa que está concluída. Manda, Fabrício, qual seria uma próxima tarefa? Bom, encaminhar para diagramação, para revisão gramatical. Revisão gramatical. Revisão gramatical. Tipo, se a gente pode pôr como escrita também, o tipo, acho que com certeza. Sim, é né? a mesma linha, né? É a mesma categoria de tarefa, né? Isso. Responsável. Aqui no responsável, poderia pôr outra pessoa que vai fazer essa revisão, poderia adicionar a pessoa somente a página aqui, e ela poderia visualizar. Eu vou colocar aqui o evaristo@sideria.io, convidar. Beleza, aí tá convidado. Aí aparece ele aqui, ó. Olha que legal. Então, ele seria o responsável pela revisão, vai? Status dela, tá em andamento? Já encaminhou para ele, tem andamento. Tá em andamento. Data de início, só puxar isso aqui para cima. Data de início dela foi hoje, que a gente terminou a versão final. Data objetivo, 1 mês? Muito. 15 dias. 15 dias. Ixi, o Neto tá lascado para fazer essa revisão. Em andamento, objetivo, 15 dias seria dia 24, 25, vai, para dar uma colher de chá pro Neto aí. 25 de abril. E aqui a gente adicionaria de novo o recurso, só que dessa vez aí já está criado, doc versão final. E aqui embaixo, adicionar projeto, publicar livro. Perfeito? E aqui agora, barra H2, a gente colocaria uma descrição. E o que a gente poderia colar? Deixa eu colocar aqui. Encaminhar livro para... livro não, né? Versão final para revisão gramatical. Isso. Aí eu vou colocar aqui para escrever, que isso aqui está me ajudando bastante. Paulo, eu estou gostando demais disso aí, porque agora você mostrou para nós algo incrível, porque é uma tarefa que, por exemplo, não seria eu a realizar, seria o Neto, nessa nossa hipótese, né? Então o que acontece? Fica tudo descritivo para que o Neto, como convidado, veja tudo nesse lugar, tenha acesso, consiga baixar a versão final. O recurso. Você, ele consegue fazer o upload da versão final por aí também depois? Se você colocar para ele poder editar, você viu ali que eu coloquei só para visualização quando eu fiz o convite, né? Teria que marcar ali para edição. Aí ele consegue editar esse arquivo e subir as versões. Porque isso é fundamental na gestão do tempo, quando nós pensamos em delegar para alguém alguma coisa, né? Você instrui, você organiza tudo, sai do WhatsApp, né? Sim. E fica com gestão da página colaborativa com a pessoa que está atuando com você, por exemplo, nesse caso que é a revisão final. Fantástico. É exatamente essa a ideia. Então aqui, agora a gente estava conversando, eu tive uma ideia aqui, a gente vai clicar aqui nos 6 pontinhos do recurso, mostrar como seção na página, para os recursos ficarem organizadinhos aqui também, tá? Daí a gente pode mostrar o tipo do recurso, a descrição e o arquivo de mídia aqui. Aí ele fica aqui do ladinho. Aqui a gente não colocou nada, né? Então deixa eu só colocar uma tag escrita e o tipo dele a gente vai pôr versão final. Claro que assim, gente, aqui a gente tá criando os tipos, as categorias, tudo em tempo real. Então o ideal é que você refletisse um pouco mais antes de sair criando essas categorias, tá? Essas categorias e esses tipos, né? Então aqui eu só coloquei para a gente ter uma ideia mesmo, né? Vou colocar o íconezinho de recurso. Então, ó, dentro da tarefa revisão gramatical, tinha escrito errado,
Publicar livro, doc versão final, é o recurso que eu tenho, o projeto é publicar livro e a descrição está aqui embaixo. Normalmente, quando você envolve algumas outras pessoas, você colocaria aqui também um checklistzinho do que você espera dessa revisão, né? Sei lá, tarefas, a gente poderia colocar aqui, ó. De repente, corrigir a gramática, mas sem alterar a essência do texto. Corrigir. Aqui, ó, bem legal, quando a gente coloca as chaves aqui, ó, e dá um espaço, ele já faz o checkbox. Então, a gente colocaria aqui tarefas, corrigir gramática sem alterar contexto, vai? Isso. Perfeito. Aí seria o outro, mais uma tarefinha que seria dentro da revisão gramatical. Claro, fazer as alterações com controle de alteração, para que eu saiba o que foi alterado e poder validar, né? Realizar controle de alterações para validação. Isso. Perfeito. Aí a gente já tem aqui a descrição da tarefa e o que ele precisaria cumprir. Perfeito? Isso aqui fica... Cara, olha que legal que tá a visão da tarefa que a gente tem, que completa que ela fica. Para a pessoa que vai receber a tarefa para fazer, isso é incrível. Você já tem o contexto, você sabe de onde vem. Vem do projeto tal, a descrição dela é tal, o que eu preciso fazer é isso daqui, e a pessoa vai trabalhar da maneira mais fácil possível. Porque aqui a ideia é eliminar ruído de comunicação. Ruído de comunicação é uma das piores coisas que tem quando você está trabalhando em projetos e tarefas com outras pessoas, né? É uma das partes mais difíceis de eliminar, é o ruído de comunicação. Então, assim, para a gente também não se alongar muito aqui, vamos deixar só essas duas tarefas. A gente poderia ter várias outras tarefas, mas eu acho que o pessoal já conseguiu entender qual que é como que funciona, né? E agora, a gente vai vir aqui no cronograma e a gente vai trazer a visualização de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai voltar aqui, ó, cronograma, vão vir nos 3 pontinhos onde a gente edita as propriedades, e aqui, na visualização de cronograma, a gente tem um outro item que é agrupar, tá? E o agrupar, a gente pode escolher pelo que a gente quer agrupar essas tarefas. E eu vou selecionar projetos, tá? Viu que ele criou aqui para mim agora um publicar livro, e dentro do publicar livro agora eu tenho essas duas tarefas, e eu tenho um outro grupo oculto aqui embaixo, que é o sem projeto. Por exemplo, se eu criar uma tarefa nova agora aqui, ó, vim aqui na setinha de baixo, para baixo, criar nova tarefa, e essa nova tarefa, eu não colocar nenhum projeto nela, eu não vinculei ela a nenhum projeto, ela vai ficar separada, ó, sem projeto, do publicar livro, que o publicar livro é a minha tarefa principal. Entendeu? Então agora eu tenho aqui a visão de cronograma. Ó, vocês podem ver aqui que a gente tem março, os dias, né? A gente começou essa tarefa de revisão gramatical agora. Então aqui do lado desse cronograma, aqui em mês, a gente pode clicar e adicionar visualização por ano também. Aí ela te dá uma visualização mais completa, tá? Ó, você tem 1 ano daí de progresso a partir da data de hoje, ó. Eu acho que ele dá 6 meses para trás, 6 meses para frente da data de hoje, né? Você consegue visualizar um histórico maior da tua tarefa. Mas, como a gente tem tarefas mais curtas, a gente vai colocar quinzenal, perfeito? Então aqui, ó, tá em andamento revisão gramatical, versão final já foi escrita, e a gente teria mais alguma tarefa, vou até trazer essa aqui, nova tarefa para cá, sem nome, nada, só para a gente deixar ela aqui, que é uma tarefa ainda que não foi realizada, está como não iniciada. Eu sou o responsável, o tipo dela seria... Diagramação. Diagramação, perfeito. Diagramação. Data de início dela tem que ser depois da revisão gramatical. Então, a nossa revisão gramatical, ela ia terminar no dia 25. Até o dia 25 desse mês. Isso, então eu coloco um dia depois, 26. 26 data início, data objetivo, a gente joga 15 dias... vamos pôr um mês para frente, que diagramação é um troço chato de fazer. Mais detalhado. Mais não que a revisão não seja, mas como sou eu que vou fazer, né? Então eu vou jogar mais para frente. Vamos jogar lá para o final de maio, vai. Isso, tá bom. Um mês e pouquinho ali. E é isso, ela não teria nenhum status, o projeto já está criado, o recurso dela que a gente adicionaria seria, de novo, versão final.
que agora ela já foi revisada, ela já está realmente na versão final. Esse seria o material que eu teria para diagramar. Daí aqui embaixo a gente pode pôr de novo descrição, tarefas, subtarefas, né? Que são as tarefas dentro das tarefas. E seria isso, perfeito? Então agora aqui, ó, no nosso cronograma, a gente tem uma tarefinha um pouquinho mais para frente. Se a gente colocar aqui trimestre, ó, a gente tem versão final que veio, revisão gramatical e a nova tarefa, vamos só mudar o nome para diagramação, isso. E tá lá, nossa próxima tarefinha estaria como diagramação. Aqui, basicamente, a gente terminou o que a gente tinha prometido, tá? Que era o portfólio de projetos, tarefas e acompanhamento das tarefas, tá? Única coisa que a gente pode melhorar agora nisso seriam adicionar novas propriedades nas tarefas e nos projetos, ou então a gente colocar novas visualizações. Por exemplo, além da visualização de cronograma, porque às vezes, quando você tem vários projetos, a visualização de cronograma ela começa a ficar um pouco confusa, tá? Ela começa a ficar muito complexa e com muita coisa ordenada ali, né? Desordenada, na verdade. Então você poderia aplicar um filtro, sei lá, filtrar por status, né? O cronograma, ou então a gente vem aqui e cria uma nova visualização das tarefas, agora no formato de tabela. Eu gosto muito de visualização de tabela, que ela te dá uma visão mais do que precisa ser feito, tá? Então a gente vai ocultar o título aqui, e aqui na visualização de tabela das tarefas, a gente só vai pegar o status que for em andamento. A gente não vai trazer nem o que está em backlog e nem o que ainda não foi feito. A gente vai trazer só o que está em andamento. Essa categoria, essa propriedade aqui a gente vai ocultar. Data final a gente vai ocultar por enquanto. Número a gente vai trazer o ID, né? Lembra que a gente criou aquele campinho de ID que ele gera automaticamente? A gente vai trazer aqui no comecinho. Nome da tarefa, recurso e projeto. Acho que isso aqui é bem suficiente. Na verdade, vamos agrupar aqui a tabela por projeto e a gente vai tirar esse campo de projeto daqui, dessa visualização. Vai ficar só o responsável, o recurso também não precisa muito, e esse status, como a gente está trazendo aqui só o que está em andamento, não precisa também. O tipo eu acho que é interessante, a gente traz para cá, e é isso. A gente tem revisão gramatical, e aqui no nome dessa visualização, a gente pode pôr em andamento. Opa, não digitei aqui. Em andamento. Aí. Perfeito? Então, assim, a gente cumpriu o que precisava, como prometido. Tentei cumprir aqui o máximo possível o nosso horário estipulado, Fabrício. A gente tá... Cirúrgico. 8h26, 8h28. Tá ficando bom esse negócio. Tá ficando muito bom. E sabe o que eu pensei a gente fazer para a próxima live? Não sei se de repente, Lessa, o que você acha? Nós elegemos um assunto, um projeto que seja relevante e vende para todos, e a gente colocar na semana que vem, nem que a live seja um pouco mais curta, mas para nós mexermos em todos esses recursos que você criou, Paulo, de modo que a gente pode... Então pensei aqui, até uma coisa que aconteceu com os meus alunos da graduação, no primeiro ano do curso de Direito. Eu queria mostrar para eles que ter uma boa ideia é diferente de executar um projeto, de criar um projeto, né? Totalmente. Então, qual que era a ideia que a gurizada apresentou? Vamos viajar, né? Então aí foi definido o lugar, o local, Lessa, e a data. E aí surgiram todas as variáveis do projeto. Então o que eu sugeriria? Que nós escolhêssemos uma data para uma viagem e um destino. Feito isso, semana que vem nós chegamos para tornar essa ideia um projeto com o Notion. Pegar e fazer o fluxo completo. Isso. Entrou na caixa de entrada, a gente vai tratar e vai jogar pro projeto e vai colocar as tarefas. É isso? Isso, exatamente. Perfeito. Eu acho que vai ser legal porque daí a gente vai ter a prática da ferramenta que a gente configurou. Boa. Lessa, manda uma viagem para onde, cara? Até mesmo um dos princípios da criação e da criatividade é quando você torna aquela ideia visível para as outras pessoas, né? Isso, sim, perfeito. Então, quando você começa a materializar, riscar, desenhar, criar cronograma, data, já se torna uma criação, deixou de ser ideia, né? Saiu do papel. Exatamente. Perfeito. O que falta? Só ter data. Mas escolha vamos selecionar um negócio difícil de fazer. Não pode ser uma viagem tão perto. A gente tem que... É um projeto, então tem que ter recurso, tem que ter tempo, tem que investir. A gente vai ser um projeto de captar recurso para conseguir viajar. É isso? Os alunos... Ó, a Aline abriu a câmera, ela vai trazer a viagem. Ó, lá vem. Vem, Aline. Passa a bola para a Aline. Vai lá, Aline. Eu ia falar, gente, oi, tudo bem? Eu ia falar que a gente podia organizar uma viagem para a Copa do Mundo.
Olha, Perfeito. Pronto. É um negócio que Perfeito. demanda tempo, boa, que boa. de recurso. Perfeito. Fantástico. Perfeito. Pronto aí. Então tá E quantas pessoas têm essa mesma ideia e morrem na praia, né? E você vê que interessante. Então tá Não, aí. na verdade, eu tô fazendo isso em benefício pessoal, tá? A Aline quer viajar mesmo. Então, Eu quero ir pronto, pra Copa do Mundo e vocês vão me ajudar, entendeu? Pronto. Você vai ser o nosso case de sucesso, então. Aí. Isso, é Pronto. legal. Isso Não, mesmo, demais, isso demais. mesmo. O case de sucesso é quando ela mandar a foto no jogo da Copa, né? Bingo. Isso Então, mesmo. pronto. Pode ser, Alessandro? Pode? O que você acha? Eu não sugeria melhor. Aí, ó. Perfeito. Perfeito. Então tá feito o convite. Vamos pensar, então. Nós temos a data, Copa do Mundo, temos Sim. o destino, e agora todo mundo convidado para nós montarmos o projeto no Notion da viagem da Aline. E claro, como o Notion é replicável, né, Paulo? Sim. Quem quiser usar depois o modelo é só. Não, é só pegar o modelo e usar. Pronto, Vamos ver fechou, quantas fechou, pessoas fechou. vão para a Copa. Obrigada, gente. Pronto. Então, como é que é? Como é que é? Viagem para a Copa com o Notion. Acho que fica legal. Isso. Cara, viagem para pô, a Copa legal, do Mundo. legal, vai ficar legal. Fechou, vai ficar legal. fechou. Show, Então, gente. é isso, Paulo. Parabéns. Obrigado, Paulo. Ó, estamos cirúrgicos, 20 e 29, mais alguns segundos para nós terminarmos. Ricardo, obrigado pela tua participação. Gostou Valeu, da ideia valeu. da Aline, Ricardo? Eu que agradeço, nossa, excelente. Eu acho que vai dar para usar em muitas coisas aí. Muito Fechou. legal. Parabéns, Fechou. Paulo, aí pela explicação. Valeu, Fabrício, valeu. também pela oportunidade. Obrigado. Eu acho que estamos no caminho. É isso aí. Fechou. Muito Abraço. interessante. Obrigado, Ricardo. Um abraço Valeu, pra gente. vocês. Até. Abraço, Neto. Valeu. Valeu, pessoal. Boa Tchau, noite tchau. a todos. Parabéns, Boa noite. Paulo. Tchau, gente. Boa noite.